A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Estamos aqui então a mais um Apostolicast, onde tiramos um tempo para falar das coisas de Deus, da Bíblia, de igreja. E hoje estamos aqui com o pastor Éder, de Viamão, né, pastor? Que ótima presença, um homem de Deus, humilde, usado pelo Senhor na igreja. E que bom que você está com nós. Que bom. Acredito que hoje esse assunto que vamos conversar é muito importante, é um assunto atual. Se você é de igreja, pode crer que envolve a tua vida, e se um dia tu quiser entrar na igreja, com certeza isso vai te influenciar. E hoje vamos falar sobre estar debaixo de um ministério, um pastor, um obreiro, um bispo, esse povo que usa o altar, que usa a Bíblia. Nós vamos falar sobre estar debaixo de um ministério. E acredito que é um assunto que influencia muito a sua vida, tanto para o bem, quanto às vezes para um escândalo. Então trataremos sobre isso. Estamos aqui com o pastor Éder. Pastor, te apresenta brevemente. Deus abençoe a todos, me chamo Éder, sou pastor da igreja de Viamão, Rio Grande do Sul. Eu moro na cidade de Viamão, resido na casa pastoral da igreja. Sou casado há 13 anos com a irmã Juliana, tenho um filho de 11 anos, Mateus, e pertenço a esta grande e maravilhosa Igreja Apostólica do Brasil. É uma alegria poder estar aqui e também agradeço ao convite do irmão Eduardo e a sua esposa, a irmã Esther. E o irmão Eduardo, ele é uma revelação, uma bênção. E faz não muitos anos que ele está conosco na Igreja Apostólica, mas já deu para ver que ele é um talento maravilhoso, que a igreja está saboreando das tuas qualidades. É nesse vídeo. Então, estou bem feliz de estar aqui, estou meio nervoso, meio tenso, mas vamos tentar. Essas modernidades o pastor Éder não está muito acostumado, mas estamos aí. Diz uma coisa, pastor, tu nasceu na Igreja Apostólica ou não? Eu vim para a Igreja Apostólica com a minha família em 1985 para 86. Eu vim através de um falecido tio meu que conheceu um pastor que era um pastor da Igreja Batista Betel, e esse pastor, o pastor Fermiano Lopes, ele veio a conhecer a Igreja Apostólica, a Unicidade de Deus. Eu não sei como, mas ele conheceu o Ministério Apostólico, e esse pastor, que já é falecido, ele conheceu, era muito amigo do meu tio, e do meu tio veio para a família dele, e consequentemente caiu na nossa família essa revelação, podemos dizer. E aí, com 5 para 6 anos, eu já estava na Igreja Apostólica do Brasil. Em 1990, deu alguns reveses na vida, na minha família. Eu acabei também saindo da igreja por 7, 8, 9 anos, 8 anos. E aí, em 1999, eu voltei, e aí sim desci as águas em nome de Jesus. E tô aí até já com hoje, 18, pela graça de praticamente. Deus. Eu ainda tinha 18, então eu me batizei dia 10 de janeiro de 99 e fiz 19 anos em abril, 10 de abril. E aí, dali pra cá, aí a gente começou, eu sempre a música, né, hinos, louvor, música, teve sempre presente na minha vida. E aí, quando eu vim para a igreja, eu tocava contrabaixo, e aí veio o pastor, aí eu voltei para a igreja que eu sempre fui, que era de Gravataí, na época pastor Patrício, que é um pastor conselheiro meu, e ele muito me incentivou a começar a treinar, tocar teclado, e aí dali para frente eu fiquei treinando e estudando, enfim, e nunca imaginava, mas 2003, mais ou menos, eu comecei a tocar teclado aqui na Igreja Matriz, e aí por 16 anos toquei teclado aqui na igreja, e passou-se uns anos, depois em 2011 eu casei, e aí veio a Escola dos Profetas. Com 3 meses de casado, minha esposa e eu, nós já estávamos na aula estudando com o Bispo John, que isso é uma coisa, um aprendizado, algo que eu levo para toda a minha vida. Depois de 2011, a minha vida nunca mais foi a mesma. Por quê? A gente casou em 2011, aí o bispo anunciou que nós íamos fazer, que tinha para a Escola dos Profetas, a inscrição para a Escola dos Profetas, e aí a gente decidiu assistir a primeira aula. Aí a segunda aula a gente não veio, porque eu pensei, acho que isso não é para nós e tal, fiquei meio preocupado, a gente não veio. Aí na próxima oportunidade o bispo chamou nós, que vocês não vieram na aula, o que aconteceu? Eu disse, não sei e tal. O bispo disse, eu sinto um toque de Deus na tua vida, na vida de vocês.
e aí depois eu assisti a próxima aula e a gente nunca mais faltou nenhuma aula naquele ano de 2011, né? E no dia 4 de julho daquele ano eu senti que Deus estava me chamando para algo que eu não sabia exatamente o que era, mas Deus me chamou. Eu tenho uma data, foi numa segunda-feira, no dia 4 de julho de 2011, depois de uma aula. A aula era às segundas-feiras à noite, aqui na Matriz, e nós saímos da aula e fomos para o altar. E tu sentiu algo poderoso? A gente saímos do estúdio, fomos para o altar, oramos, o bispo veio e orou abraçado com nós dois. Então uma aula se tornou um culto? Muitos cultos. As aulas do bispo muitas vezes foram cultos do Espírito Santo entrar dentro da sala. Muito forte. Meu Deus. Mas a Igreja Apostólica é uma das pouquíssimas, posso dizer com palavras, pouquíssimas igrejas no Brasil que cuidam e prezam santidade, né? E até foi falado um tempo atrás, aí pegaram uma foto antiga da igreja e pegaram uma foto de hoje, se comparar, não mudou nada. E se é que mudou para melhor. O porquê a pessoa não ficar no mundão, do meu jeito, do meu estilo, e vir para a igreja e se colocar na mão do ministério? O que tu acha que é o trunfo, sabe? Tem vários. Às vezes as pessoas criticam a Igreja Apostólica. Para que tudo isso? Para que essa doutrina? Isso aí, traz as coisas... Por que tudo isso? A razão, a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá a Deus. E uma dos cuidados que a Igreja Apostólica sempre teve é com a santidade da igreja, é com a preservação da doutrina, e isso é a consequência do mover ativo do Espírito Santo nos nossos cultos, na nossa vida. E é isso que a igreja nunca abriu mão, porque sem santidade não tem o Espírito Santo ativo na nossa vida. Então, como que uma pessoa que não é cristão vai conseguir sobreviver num mundo totalmente obscuro, depravado e, enfim, o mundo está cada vez pior, né? Então, se a pessoa vai para uma igreja que não tem santidade e não tem a essência do que a palavra de Deus prega sobre salvação, a pessoa não sobrevive. Hoje, né, tem muitos pensamentos errados, que as pessoas, eu vou ficar em casa, eu vou ler a Bíblia em casa, eu vou orar em casa, vou jejuar em casa, vou cantar hinos junto com o rádio. Então isso tem esse engano das pessoas, pensar que vão salvar a sua alma nesse mundo maluco sem ter um homem de Deus, sem ter um ministério. Não tem como viver sozinho num mundo tão contaminado sem um homem de Deus, sem um pastor, sem um ministério abençoado, reservado, consagrado ao Senhor. Não tem como. O que a Igreja Apostólica prega? A pessoa tem que crer, a pessoa tem que confessar, a pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que ser batizado nas águas em nome de Jesus, a pessoa tem que receber o dom do Espírito Santo, a pessoa tem que viver uma vida de santidade e a pessoa precisa viver uma vida de perseverança. Então não é de qualquer maneira para a pessoa ir para o céu, herdar a vida eterna. E é o enfoque maior da nossa conversa aqui, é um pastor tentar sobreviver sozinho sem ter uma proteção de um ministério maior, de um líder maior, de um homem de Deus. Que o Bispo John, com certeza, por longos anos ele foi pastor, mas hoje ele é pastor de pastor. O chamado do Bispo John, e ele não é chamado apenas para pastorear pessoas, ele é chamado para pastorear pastores. Então hoje eu tenho a tranquilidade de pastorear porque eu tenho um pastor na minha vida. Eu tenho outros pastores que eu respeito e admiro, conselheiros, pastores mais idosos, mas não tem como uma pessoa viver no mundo ou sozinho e se salvar sem um ministério, sem um pastor, assim como um pastor não tem e não vai sobreviver se não tiver uma proteção maior. O nosso Bispo John, ele tem homens de Deus acima dele, que velam pela alma dele, né? Então, eu até tenho o versículo que nós achamos aqui, de Hebreus, que diz: obedecei a vossos pastores, Hebreus 13, 17, né? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles,
porque velam pela vossa alma. Então, como que a pessoa vai sobreviver se não tem alguém que protege, que cuida da nossa vida? Por isso, né? Por que a igreja lida assim, trata assim? Por que tem doutrina? Por que tem isso? Porque quando vem essas pessoas que são necessitadas de salvação, imagina uma igreja sem doutrina, uma igreja sem o Espírito Santo trabalhando ativamente, essas pessoas vão entrar e sair da mesma maneira que vieram. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que vieram domingo passado aqui, usando como exemplo, eles nunca viram nada parecido, ou nunca sentiram nada parecido. E provavelmente Deus ajude que eles voltem e abracem essa oportunidade de salvação. Isso prova mais uma vez que uma pessoa que não serve a Deus, que vive no mundo, não tem como se salvar sozinho, sem ter um ministério, sem ter uma igreja. A igreja ela é um corpo, né, irmão Eduardo? A igreja é um corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é um corpo. E tem muitos membros ali. Então, quando a igreja começa esse corpo se movimentar, tudo aquele sincronismo, há um mover de Deus, e esse mover de Deus toca as visitas e toca os cristãos e toca aqueles que talvez estão um pouco mais frios na fé, enfim, pega todo mundo. Eis a importância de pertencer, eu falo por mim, pertencer a uma igreja de santidade, porque o Espírito Santo, Deus não habita em lugares que não há santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E pode ser que esse desejo que a pessoa tenha de fazer alguma coisa para Deus não seja o mês que vem, seja daqui 10 anos. E tu tem, não sei se é resiliência a palavra certa, tu tem essa paciência de tu segurar a tua onda, tu ter o domínio próprio. Não, eu vou... Quando Deus me chamar, eu sei que eu estou pronto, mas tu tem que ter essa paciência, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então, a igreja apostólica ela não tem esse tempo para preparar um obreiro 10, 12, 15 anos, para depois passar para diácono, para depois passar para presbítero, evangelista, etc, até chegar ao pastoreado, e por aí vai. Mas a pessoa tem que ter essa certeza, se colocar na presença de Deus, no tempo de Deus, e aí ser humilde, submisso, seja estudioso, seja paciente, e aí no tempo de Deus, isso sim é o tempo de Deus. A pessoa tem que respeitar esse tempo. Para a salvação, não, o tempo é hoje. Agora, para o chamado de Deus, tem um tempo certo e perfeito para a pessoa atuar, ou seja o que for. Tudo que a Bíblia diz, tudo que vier para te fazer, faz. Vários momentos, talvez o meu chamado não era para trabalhar em determinada função na igreja, mas tem que respeitar degrau por degrau na vontade de Deus. Acho que chegamos ao final, pastor, desse vídeo. Olha, tem muita conversa a se falar sobre isso. Eu acho que talvez é o primeiro ou o segundo vídeo a respeito desse assunto. Eu acho que é o primeiro que estamos fazendo. Terão que vir muitos mais, porque seria importante. É um assunto que afeta a vida espiritual de todo aquele que busca Deus. É a direção que o ministério dá para uma alma. Então nós voltaremos a falar mais disso. Eu conto com o senhor mais para frente para estar falando disso. Mas hoje, pastor, obrigado por abrir o coração para nós. Eu que agradeço. Obrigado por tudo que tu passou. Sei que tem muito mais conteúdo nesse coração para nos passar. Obrigado também à minha esposa que está na produção hoje. E que Deus te abençoe por ter chegado até o final desse vídeo, por estar com nós. Terá nosso contato no final do vídeo. Também vamos ver para botar o contato do pastor Éder. Ficou interessado, quer saber mais, nos procure, busque o que a gente tem. A gente também pode te passar. E eu creio que Deus vai fazer uma obra linda na nossa vida. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Estamos despedidos deste vídeo. Até a próxima.